Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês coisas que eu aprendi depois do meu divórcio, depois de ter ficado 17 anos casada com a pessoa. Bom, uma coisa que infelizmente eu aprendi é que por mais que as pessoas falam que te amam, que você é a vida delas, que não vive sem você, que isso, que aquilo outro, como era o meu relacionamento, que foi assim por 17 anos. Por 17 anos eu ouvia eu te amo todos os dias. Por 17 anos eu ouvia a pessoa, ai, você quer isso, você quer aquilo, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você, nananana. Bom, o que eu aprendi com isso? Que por mais que elas digam tudo isso, elas nunca vão deixar de colocarem elas mesmas como as pessoas mais importantes no relacionamento. Eu, infelizmente, cometi esse erro. Eu deixava que a pessoa fosse mais importante do que eu no meu relacionamento. Os desejos da pessoa, as vontades da pessoa, o que a pessoa queria, até porque ela tinha aquele jeitinho de manipular tudo a favor dela e eu ainda deixava. Foi aí que eu me ferrei muito. E mesmo essa pessoa falando a todo momento que eu era importante, que eu era tudo na vida dela, quando o interesse dela foi maior, eu fiquei de escanteio, gente. E eu fiquei de escanteio depois de 17 anos lutando contra o vício dessa pessoa, ajudando essa pessoa a crescer na vida dela, mostrando para essa pessoa que honestidade tinha seu lugar, que caráter tinha seu lugar. E quando eu adoeci, depois de 17 anos, eu precisei ficar 6 meses afastada para fazer um tratamento de saúde. Eu fui enganada, chifrada, enganada financeiramente, humilhada na cidade onde a gente mora, que eu moro no interior. É uma cidade de 50 mil habitantes só. E eu me tornei uma pessoa muito conhecida e a outra pessoa também se tornou uma pessoa muito conhecida, que quando eu a conheci, como eu disse a vocês, ela era viciada em jogo, mas depois com o nosso cachorro quente, com o meu cachorro quente, porque o cachorro quente nunca foi dela. Eu falo nossa por força do hábito mesmo, porque fui eu que montei o cachorro quente, fui eu que lutei. Ela trabalhou comigo no cachorro quente, mas eu montei basicamente porque na época, por ela estar viciada em jogo, ela estava perdendo o emprego dela, ninguém dava ela emprego na cidade onde a gente mora, e ela estava sendo mandada embora da prefeitura por justa causa, por causa do vício dela em jogo. Ela não ia trabalhar, e aí os coordenadores pegavam ela em casa de jogos, pegava mentiras que ela estava trabalhando e não estava e tal, e aí ela sofreu um processo administrativo e estava sendo mandada embora por isso. Daí eu já tinha a ideia do cachorro quente, já tinha inclusive falado com essa pessoa sobre montar o cachorro quente, e essa pessoa não dava a mínima, não acreditava, nem ela nem ninguém praticamente, que seria uma boa coisa, que daria certo. E aí, por questão de necessidade, ela acabou aceitando, e aí eu montei esse cachorro quente, que é num carro, tem vídeo no canal, que é num carro e tal. E aí ela ficou basicamente à frente, uma vez que eu era funcionária pública na época e ela não tinha emprego, né, para poder não ficar tão por baixo, eu deixei ela à frente do cachorro quente. Foi um erro grande também que eu cometi, porque eu não desmentia quando as pessoas acreditavam que o cachorro quente era dela, que a ideia tinha sido dela, que ela tinha montado. E como com o tempo que a gente ficou junto, eu lutando todos os dias contra o vício dela, contra os impulsos dela,
Ela chegou a se tornar vereadora na nossa cidade. As pessoas vendo ela trabalhando. Acabou que eu fiquei como mentirosa, digamos assim, ou aproveitadora. Porque é outra coisa que eu aprendi. As pessoas, elas nunca vão te perguntar quem que cometeu o quê, quem fez o quê. A primeira que chegar num término, a primeira pessoa que chegar perto das pessoas que conhecem você e contar a história dela vai ser a verdadeira. E aí as pessoas vão te julgar sem te perguntar a verdade. Aqui na minha cidade, eu fiquei como aproveitadora, como mentirosa, como tendo deixado ela sem nada, a outra pessoa sem nada, como se eu tivesse lesado. E tudo o que eu conquistei ficou como se tivesse sido conquistado pela outra pessoa, uma vez que a outra pessoa se tornou vereadora. Então, assim, as pessoas têm a memória curta, elas esquecem rápido quem são e acabam julgando determinadas situações sem procurar a verdade. Tem uma coisinha aqui, gente, me cutucando, querendo um carinho. Essa é minha gatinha, é a noturna, dengose, gente, mais dengose, que vocês não fazem ideia o tanto que eles têm dengose. Adoro um carinho, viu? Fica só pulando no meu colo toda vez que eu tô gravando pra vocês. Aí voltando, gente, as pessoas, elas não vão te perguntar. Eu não sei se por falta de coragem ou por querer acreditar na outra pessoa. É outra coisa que eu aprendi. Infelizmente, não vão te perguntar. São pouquíssimas pessoas que tiveram coragem de chegar perto de mim e me perguntar o que realmente aconteceu e como realmente foi. Então, se eu puder dar um conselho, é outro conselho que eu dou pra vocês. Não se diminuam, não deixem, mesmo que vocês queiram ajudar quem tá com vocês, não deixem as pessoas acreditar que o mérito de vocês é da outra pessoa. Porque se infelizmente um dia vocês terminarem, as pessoas ainda vão julgar você como aproveitadora, como ruim, como isso, aquilo, outro. Principalmente se o parceiro de vocês, ou parceira, seja lá como for, mentir, entendeu? Porque isso aconteceu comigo. Eu dei para essa pessoa casa, carro, moto, e essa pessoa teve a cara de pau de falar que eu deixei ela sem nada. E sendo que todos os bens conquistados foram conquistados com o dinheiro que o cachorro-quente nos trouxe. Ela trabalhava comigo, porque ela não tinha como ter outro emprego. Depois, quando ela se tornou vereadora, ela quis continuar trabalhando comigo, porque era dali que tinha vindo os votos, a maioria dos votos dela. Então, ela precisava ser vista como trabalhadeira, como honesta, como esforçada na tentativa de ser reeleita. Não foi, tá? Porque ainda existem pessoas que não são bobas, digamos assim. E eu acabei ficando como a mentirosa e ruim da história. Então, não se diminuam, não deixe a outra pessoa tomar um lugar que não é dela. Porque se um dia vocês terminarem, corre um grande risco de vocês se tornarem a pessoa ruim da história, mesmo tendo sido quem foi enganada, quem passou por mentiras, quem passou por enganações. Então, esse foi um dos grandes erros que eu cometi e que eu acabei aprendendo depois da minha separação. Outra coisa, gente, que eu infelizmente aprendi é que os bens, mesmo que não sejam da outra pessoa, mesmo que sejam seus, vão ser motivos de briga. Vão ser motivos de briga, vão ser motivos de desavença, vão ser motivos de enganação, vão ser motivos de mentira, vão ser motivos para você ser julgado pelas pessoas que te conhecem, mesmo sem saber a verdade. Você vai ser julgado e corre um grande risco de ser julgado negativamente. Então, hoje,
se eu ficar num relacionamento de morar com a pessoa, junto, de novo e tal, é uma coisa que eu vou pensar muito bem antes de fazer. Se você montou uma coisa junto, se a pessoa trabalhou com você numa coisa que você montou, se a pessoa conquistou coisas juntos com você, deixe bem claro. Parece mesquinho, gente, mas não é. Vai evitar tanta coisa, sabe? Deixa claro o que é da pessoa e o que é seu. Eu sei que, infelizmente, dinheiro, coisas, não é tudo, mas a gente precisa delas. E se você lutou por elas, mais um motivo ainda para você querer ficar com elas. Ainda mais numa separação com mentira, com enganação, com maldade, né? Com desonestidade. Aí que você vai querer realmente ficar com o que é seu. Então deixe separado, se possível. Eu sei que parece horrível, mas se você não quer ter problema, se vocês não querem ter brigas, enganações, façam isso. Porque não foi só comigo que isso aconteceu. Infelizmente eu tenho amigos e amigas que passaram por separações e que foram lesados financeiramente, foram enganados financeiramente pela pessoa que jurava amor eterno. Esse foi outro grande erro que eu cometi, foi um aprendizado. Depois do meu divórcio de 17 anos, que já vai fazer um ano, eu acho, que eu separei. E outra coisa que eu aprendi, que acho que até foi uma das mais doídas, você vai perder pessoas que você julga que são seus amigos, que você julga que gostam de você, que você julga que vai saber separar as coisas. Nem todos vão. Você vai perder pessoas que você considerava amigos. Vai ter pessoas que vão escolher um lado, vai ter pessoas que simplesmente vão afastar de você, vai ter pessoas que vão acreditar na outra pessoa e vão te julgar, e vai ter pessoas que vão ficar do seu lado. Mas você vai perder pessoas que você julgava importante para você. É outra coisa que infelizmente eu aprendi. E outra coisa, gente, que eu aprendi, que não menos importante, mas bem doída também, é que infelizmente as pessoas vão te julgar muito e vão te condenar muito sem saber a verdade e sem ter a coragem de te perguntar a verdade. E mesmo você contando a verdade, mesmo você mostrando provas da verdade, ainda vai ter pessoas que vão te olhar com aquela carinha de será? Então, gente, infelizmente, eu fiquei 17 anos com uma pessoa, acreditei nessa pessoa, ajudei essa pessoa a sair de vício, ajudei essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Essa pessoa também me ajudou muito em muitas coisas. Mas, no término, que foi na hora que eu mais precisava, ele veio de uma maneira muito enganosa, muito mentirosa, muito sacana. Ele estava em casa, fazendo meu tratamento de coluna, porque segundo o meu médico, se eu não fizesse, eu corria um risco de ficar numa cadeira de rodas. A pessoa que já estava comigo há 17 anos foi trabalhar no negócio que eu criei, que era o negócio que nos dava tudo que a gente tinha. E lá, essa pessoa começou a se envolver com outra pessoa, que nem era uma pessoa comum em nossas vidas. A gente já conhecia, mas não fazia parte da nossa vida. Pelo menos da minha, não. Porque eu descobri tanta mentira depois que eu já nem sei mais o que é verdade e o que é mentira. Mas essa pessoa apareceu. A pessoa que estava comigo dava bebida, dava lanche do nosso negócio para essa pessoa, não cobrava, porque eu procurei em 6 meses que tivesse uma entrada de dinheiro no nome dessa pessoa. Não tinha uma entrada de dinheiro no nome da pessoa, não tinha uma entrada de dinheiro nem Pix, nem cartão, nem nada no sobrenome dessa pessoa para falar que pagou com o cartão da mãe, do irmão, não tinha.
Duvido muito que essa pessoa pagava à vista, porque essa pessoa era ou é, não sei, professora. Infelizmente a gente sabe que professor no nosso país não ganha bem e não tem dinheiro na mão todo dia, né? Então eu duvido muito que tenha sido pago 6 meses em dinheiro, que nunca tenha passado um Pix, que nunca tenha passado um cartão, e não tinha nesses 6 meses. Então eu fui enganada, humilhada, lesada financeiramente, psicologicamente, porque quando eu descobri tudo, já tinham amigos que tinham me sugerido que isso poderia estar acontecendo, e foi numa maneira muito difícil que eu descobri tudo, que eu tive a certeza da verdade de tudo isso. E a separação foi muito bruta, muito doída, porque além de tudo, essa pessoa, a pessoa que estava comigo, ainda ficou de boa, desfilando com a outra pessoa, beijando a outra pessoa na rua, e eu recebendo vídeos e recebendo fotos das duas juntas. E eu em casa sofrendo, doente, sem entender o que tinha acontecido e sofrendo pelo que tinha acontecido. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, não acredito em qualquer um, independente do tempo que vocês estejam juntos. Infelizmente, hoje, eu acredito que pau que nasce torto morre torto, que as pessoas, infelizmente, quando elas têm uma má índole, elas não vão mudar, infelizmente. Eu espero do fundo do meu coração que eu consiga tirar isso de mim, que hoje é o que eu penso, sabe? Que não basta você querer que a pessoa mude, a pessoa tem que querer mudar. Não basta você mostrar uma vida honesta, uma vida digna para a pessoa. Quando ela quiser mais, quando ela sentir falta dos erros dela, da vida diferente, digamos assim, que cada um vive a vida que quer viver, né? Ela não vai pensar em você. Ela não vai pensar em você, ela não vai se preocupar com você, ela não vai parar para ter caráter de falar isso é seu, isso é meu, com honestidade. Ela vai querer o que é seu, mesmo falando que não quer nada. Na hora de assinar de verdade, a pessoa vai querer e vai te prejudicar, que ela vai querer mais do que ela tem direito. Então, gente, essas foram coisas que eu, infelizmente, aprendi depois de um casamento de 17 anos. Eu não desejo para ninguém. Espero que esse vídeo ajude quem precisa, chegue até quem precisa, para que essas pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi e que se precavam, né? Evitem, sei lá, sirva de aprendizado para vocês, porque não foi fácil para mim. Agora que eu tô me recuperando, com a ajuda de pessoas incríveis da minha vida, com a ajuda de família, irmã, namorada nova, amigos, porque se não fosse por eles, eu acho que eu não teria conseguido. Eu fiquei muito machucada e muito decepcionada com tudo que aconteceu. E se eu posso dar um conselho, se cuidem, tomem cuidado em quem vocês confiam, em quem vocês acreditam. Essas foram algumas coisas que eu aprendi e que eu desejo que nenhum de vocês passe. Obrigada, gente, por assistir mais esse vídeo do meu canal. Curtam, comentem, compartilhem. Contem a história de vocês aí também, para eu me sentir menos insignificante, talvez. Menos usada. E obrigada pelo carinho de vocês, por estarem se inscrevendo no meu canal, por estarem comentando nos vídeos. Tem sido muito importante para mim. Eu comecei esse canal depois do meu divórcio e tem sido muito legal o carinho de vocês comigo. E atenção, hoje a gente bateu os primeiros 100 inscritos e eu tô muito feliz, com menos de um mês de canal. Tô muito feliz mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês e
Bora lá, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixem nos comentários, que eu tenho feito vídeos por perguntas, por coisas que comentam aí. E fico grata a vocês por tudo. Mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo, gente. Obrigada!